Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Conectada de Santa Cruz do Capibaribe. Eu sou o professor Rafael e quero desejar a todos vocês uma ótima aula. Não importa o horário que está assistindo. O mais importante é prestar bastante atenção para fazer a atividade depois com muito capricho. Combinado? Então, vamos começar a nossa videoaula de hoje. Hoje, vamos ter a aula de matemática e aprender sobre medidas de temperaturas. Que tal, na aula de hoje, a gente aprender sobre como medir essa grandeza tão importante? Então, prestem bastante atenção e vamos lá! Que tal a gente agora revisar um pouquinho sobre grandezas e medidas? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. E entendemos por medidas uma forma de comparar as informações dessas grandezas. Então, vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Para medir o tempo, utilizamos os minutos, as horas, os segundos. Também podemos ter, por exemplo, os dias. É uma forma que utilizamos para medir um tempo, para comparar um período de horas, de dias, de minutos, de segundos. Então, é a forma que a gente utiliza para medir o tempo. Um outro exemplo é o comprimento. Utilizamos, por exemplo, o metro para medir essa grandeza. Outro exemplo é o quilômetro. Utilizamos para comparar a distância de uma cidade à outra. Então, o que vocês acham que é a forma de medir a temperatura? Então, como a nossa aula de hoje é sobre medidas de temperatura, qual será o instrumento que utilizamos para medir essa temperatura? Por exemplo, para saber se está mais quente ou mais frio, qual será o instrumento responsável? Vocês já ouviram falar ou vocês conhecem? Muito bem! Utilizamos o termômetro. É o aparelho responsável por medir a temperatura. Por exemplo, a temperatura do corpo humano, de um ambiente ou de qualquer outra coisa. Quando medimos a temperatura de algo, estamos utilizando o termômetro. E para medir essa temperatura, existe a escala de medidas de temperatura. Graus Celsius é a forma que utilizamos para medir a temperatura no Brasil e em outros países também. Um outro exemplo é o Fahrenheit. Ele é utilizado para medir a temperatura em alguns países também. Porém, o mais utilizado é o grau Celsius. E a última escala de temperatura, a gente tem o Kelvin. Ele é utilizado em laboratório por cientistas. Na aula de hoje, vamos ter um foco em graus Celsius, que é a forma de medir a temperatura que utilizamos em nosso país. Graus Celsius, também conhecido como escala centígrada, é a forma mais utilizada para medir a temperatura em vários países do mundo. Ela foi proposta por um astrônomo sueco, Anders Celsius, e representamos dessa forma. Vou dar aqui um exemplo. Primeiro temos o valor da temperatura e depois ao lado o sinal de graus Celsius. Então, essa é a representação de uma temperatura, por exemplo. Então, vamos conhecer aqui alguns aparelhos de medir a temperatura. Vamos lá? Eu trouxe agora alguns exemplos de termômetros. O primeiro que vamos conhecer é o analógico. Eles são fabricados em um vidro fino e frágil, com uma quantidade pequena de mercúrio em seu tubo. Ele é bem fininho, na espessura de um fio de cabelo. E
o mercúrio dentro dele, quando é aquecido a alguma temperatura, ele vai se expandir, ele vai crescer. Quando a gente, por exemplo, deixa ele quietinho, ele vai chegar à temperatura ambiente e ele vai diminuir. É o que acontece com o mercúrio que tem em seu interior. Um outro exemplo é o termômetro digital. Temos ele para medir a temperatura de um corpo e também para medir a temperatura de um ambiente. O outro exemplo, que está sendo muito utilizado hoje em dia, é o termômetro de infravermelho. Ele é utilizado principalmente hoje em dia em tempos de pandemia, aonde, por exemplo, chegamos em alguns locais e é preciso medir a temperatura antes da gente entrar nesse local. Então, esse é o termômetro de infravermelho ou sem contato. Para detectar o calor, ele apenas faz a leitura da superfície de nossa pele. Então, vamos falar agora sobre temperatura de um país. Por exemplo, no Brasil. Vocês sabiam que é registrado, marcada ou indicada a temperatura mínima ou máxima de um país, de uma cidade, de um local? Para isso, utiliza-se o termômetro. A temperatura mínima vai ser a menor temperatura registrada no termômetro. E a temperatura máxima vai ser a temperatura mais elevada, mais alta. Então, olha, por exemplo, em uma cidade no país, pode ser registrada a temperatura mínima, por exemplo, 19 graus Celsius, e a temperatura máxima para o dia de hoje, 22 graus Celsius, durante o registro de 24 horas, por exemplo. E vocês sabiam que também pode ser indicada a temperatura, por exemplo, de amanhã? Vou explicar rapidinho como isso é feito. São informações coletadas de satélites, estações meteorológicas, radares, balões, que vão registrar a temperatura em várias partes. E todas essas informações são transferidas para um supercomputador. E esse computador vai indicar a temperatura, por exemplo, de amanhã, ou até mesmo de um período de tempo. E essas informações são repassadas em temperaturas máximas ou mínimas, uma possibilidade de se aproximar desse valor. Então, vamos agora acompanhar o registro de uma temperatura em dois estados diferentes. Por exemplo, a gente tem aqui o nosso estado, o estado de Pernambuco. A mínima registrada no estado de Pernambuco foi de 22 graus Celsius. E agora, vamos comparar ela de acordo com a temperatura de um outro estado. Vou escolher aqui, olha. Vocês conhecem qual é esse estado? Muito bem. Esse estado é o Rio Grande do Sul. A temperatura mínima registrada no estado foi de 15 graus Celsius. Então, a gente pode aqui fazer essa análise, observando cada valor registrado, aonde Pernambuco registrou 22 graus Celsius e o Rio Grande do Sul 15. Então, Pernambuco ele vai ter a temperatura mais elevada em relação ao Rio Grande do Sul, que vai ter a temperatura mais baixa. Então, a gente pode fazer aqui uma análise de acordo com as informações de um mapa meteorológico. Olha que legal! Mas e o nosso corpo? O corpo humano, será que ele possui temperatura mínima e máxima? Vamos ver aqui, ó. Estudos comprovam que a temperatura normal de um corpo humano fica em aproximadamente 36,1 graus Celsius a 37,2 graus Celsius. Quando estamos entre essas temperaturas, a gente está tranquilo, está tudo bem com a gente. A gente está saudável, estamos bem.
Mas, quando o termômetro indica que há uma diferença nesse valor, nessa temperatura, significa que vamos estar com febre. Vocês já tiveram febre? Bate aquela moleza no corpo, ficamos cansados e queremos apenas ficar de repouso descansando, porque o nosso corpo vai estar com a temperatura elevada. E olha aqui, ó, o termômetro vai indicar a temperatura do nosso corpo. Vamos estar com 38 graus. Significa que está bem elevada, não é isso? E quanto mais elevada ou mais baixa, corre um risco para o nosso corpo, porque precisamos estar entre essas temperaturas, 36,1 ou 37,2 graus Celsius. Então, vamos falar agora sobre temperatura global, que é uma informação muito importante. Prestem bastante atenção. O nosso planeta, ele tem a temperatura. E vocês sabiam que ela está ficando cada vez mais alta com o passar do tempo? A NASA, que é uma agência nacional nos Estados Unidos, ela coletou informações em todos os países e criou um gráfico para a gente conseguir fazer a análise da temperatura e vamos perceber como foi elevada, tá certo? Vamos lá, olha. Aqui no gráfico vai mostrar do lado esquerdo a linha representando o aumento da temperatura, de acordo com os graus Celsius. Então, vamos fazer aqui uma análise. Olha, nesse gráfico, vai dizer que no ano de 1880, a temperatura do nosso planeta estava aproximadamente normal, uma temperatura comum. E 20 anos depois, teve sempre algumas altas e baixas. Só que com o passar do tempo, a gente pode perceber aqui, ó, como foi se elevando a temperatura ano após ano, década após década. E hoje a temperatura já passa de 1 grau Celsius. E isso é muita coisa. Se no corpo humano o aumento da temperatura é causada por um vírus, uma bactéria, ou indicando que tem algo de errado com o nosso corpo. O que será que deixa o nosso planeta Terra doente? Quem será que faz isso com ele? Vocês já pensaram nisso? Os agentes que fazem isso com o planeta, que está fazendo com que ele fique doente, aumentando a sua temperatura, é a própria população. Somos nós, os seres humanos. Porque estamos desmatando, jogando lixo em qualquer lugar, e isso faz mal para o planeta. Vai aumentando a sua temperatura e ele vai ficando cada vez mais doente. Já pararam para pensar nisso? E olha, o nome dessa doença é aquecimento global. É um tema muito discutido porque ele vai de impacto com a vida da gente. Vocês percebem como a cada dia o dia está ficando mais quente? Então, precisamos parar com isso agora, pensando e tendo atitudes que vá fazer com que o nosso planeta fique mais saudável. A gente tem em nossas mãos o poder de curar e fazer com que o nosso planeta volte um pouco à temperatura que ele tinha. Só que depende de mim e de você, tá certo? E olha, já perceberam que onde tem muitas árvores vai ser um local mais frio, vai ter aquela sensação gostosa, não é isso? Por exemplo, quando vamos lá no sítio, aonde o meio ambiente é mais rico, cheio de vida, de árvores, é aquele clima gostoso que é bom da gente ficar. Por isso, é importante que a gente plante uma árvore e cuide do nosso local. Cada um fazendo a sua parte, o nosso planeta vai ficar saudável. Então, conto com vocês! Então, chegamos agora ao final da nossa aula de hoje. Agora,
vocês vão prestar bastante atenção na explicação da sua professora ou do seu professor, para fazer a atividade com muito capricho. Combinado? E olha, lembrando, qualquer dúvida que tiver, não guarda ela não. Manda a mensagem e tira a dúvida junto com a sua professora ou seu professor lá no grupo da sala de aula. Tá certo? Um abraço e até a próxima aula do nosso canal Educação Conectada. Tchau!